A porta bateu com violência e quando pelo corredor estreito como um trovão preso entre paredes antigas. Inês deixou cair a carta nas lajotas frias do chão e ficou ali, imóvel, o coração apertado num punho invisível. Despejo imediato por conduta imoral, dizia o papel, com a assinatura rabiscada de Sr. Alberto, o senhorio que a espiava há meses pelas frestas das persianas. Conduta imoral. Duas palavras que pesavam mais do que todo o prédio centenário de Alfama, onde vivia com Ana há quase 2 anos. Inês apertou os olhos, tentando conter as lágrimas que já queimavam. Fora ali, naquele apartamento pequeno com vista para o Tejo, que aprendera o que era amar de verdade. Ana chegara como vizinha do andar de cima, viúva recente, com um sorriso tímido e olhos cor-de-mel que pareciam guardar toda a saudade do mundo. No princípio eram apenas cumprimentos educados na escada, trocas de receitas de bacalhau à brás, partilha de um café na varanda quando o sol se punha. Mas uma noite de fado, num tasco escondido da moraria, tudo mudara. Ana cantara baixinho, quase para si mesma, uma estrofe de Amália. Ai, esta tristeza que trago no peito. Inês, sentada à mesa ao lado, sentira um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quando os olhares se cruzaram, algo se rompeu dentro dela, um medo antigo, uma esperança proibida. Naquela mesma noite, sob a luz fraca de um candeeiro de rua, deram o primeiro beijo. Foi doce, assustado, mas definitivo. Desde então, viviam aquele amor em segredo, como tantas outras coisas em Portugal, com paixão contida, com medo de ser descobertos. Agora, Sr. Alberto, homem de 60 e tal anos, bigode grisalho, católico fervoroso que ia à missa todos os domingos na Sé, decidira agir. Alguém o alertara. Talvez a senhora do resto do chão, sempre a resmungar sobre comportamentos modernos. Talvez o próprio medo dele perante o que não compreendia. Inês sabia que a lei estava do lado delas. Portugal casava pessoas do mesmo sexo desde 2010, adotava crianças, celebrava o arraial perido todos os anos. Mas a lei não entrava nas almas antigas, nos olhares de reprovação, nas portas que se fechavam. Ana chegou do trabalho, era professora de português numa escola secundária do bairro Alto e encontrou Inês sentada no chão, a carta amassada na mão. O que aconteceu, meu amor? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Inês não conseguiu falar, apenas estendeu o papel. Ana leu em silêncio, o rosto empalidecendo. Depois, abraçou-a com força, como se pudesse proteger o mundo inteiro com os braços. Não vamos sair daqui, murmurou Ana, a voz firme apesar do tremor. Este é o nosso lar. Construímos isto juntas. Inês ergueu o rosto, viu determinação nos olhos da mulher que amava e, pela primeira vez naquele dia, respirou fundo. O medo ainda lá estava, mas agora partilhado, parecia menor. Naquela noite, não dormiram. Sentadas à mesa da cozinha, sob a luz amarela da lâmpada pendente, planearam o que fazer. Ligar para a Ilga Portugal, procurar advogado, falar com vizinhos. Mas o sono, quando veio, foi inquieto, cheio de sonhos com portas fechadas e olhares acusadores. No dia seguinte, Inês desceu para confrontar Sr. Alberto. Ele abriu a porta do rezo do chão com ar triunfante, cruzando os braços sobre o peito largo. Então, menina Inês? Veio implorar? A voz dele era rouca de anos de cigarros baratos. Não vim implorar, vim avisar, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria coragem. O que escreveu é discriminação. Tenho direitos. Ele riu-se, um riso seco e amargo. Direitos? Em minha casa, mando eu. E não quero vícios contra a natureza debaixo do meu teto. Inês sentiu o sangue subir-lhe à cara. Vícios? Amar alguém é vício?
Mas ele já fechava a porta, murmurando qualquer coisa sobre pecado e família tradicional. Subiu as escadas a tremer, as pernas fracas. Ana esperava-a no patamar, com um chá de camomila quente. Ele não muda, disse Inês, desabando nos braços dela. Vai mesmo tentar despejar-nos. Ana acariciou-lhe o cabelo escuro. Então vamos lutar. Juntas? Naquele momento, Inês percebeu que o amor delas não era apenas ternura, era resistência. Era força. Os dias seguintes foram um turbilhão de papéis, telefonemas e noites mal dormidas. A Associação de Apoio LGBT enviou um advogado voluntário, o Dr. Miguel, homem calmo de 40 anos que já vira muitos casos como aquele. A lei está do vosso lado, explicou numa reunião no apartamento. Desde 2004 que a orientação sexual é protegida contra discriminação no arrendamento. Ele precisa de motivo válido para despejo, e conduta imoral não serve. Mas a lei era uma coisa, a vida outra. Sr. Alberto começou uma guerra surda, cortava a luz sem aviso, alegando avarias, batia na porta a horas impróprias para inspeções, espalhava rumores pelo prédio. As vizinhas, antes cordiais, passaram a desviar o olhar no elevador. Só uma resistiu, Dona Rosa, idosa do terceiro andar, viúva como Ana fora, que batia à porta com tabuleiros de pastéis de nata quentinhos. Comam, meninas. Precisam de forças para lutar contra velhos teimosos. Ana e Inês agarraram-se uma à outra como náufragas. À noite, quando o medo apertava, faziam amor com urgência, como se cada toque pudesse afastar o fantasma do despejo. Tu és a minha vida, sussurrava Ana contra o pescoço de Inês. Sem ti, nada faz sentido. Inês respondia beijando-lhe as lágrimas, prometendo que nunca se separariam. Uma tarde, Ana voltou mais cedo da escola. Encontrou Inês na varanda, olhando o Tejo ao longe, os olhos vermelhos de tanto chorar. Perdi o emprego, disse Inês, voz quase inaudível. Trabalhava como designer gráfica freelancer e o maior cliente, empresa conservadora, cancelara o contrato sem explicação. Coincidência? Provavelmente não. Sr. Alberto tinha primos por todo lado. Ana abraçou-a por trás, encostando o queixo no seu ombro. Vamos passar por isto. Lembra-te do que disse Amália, o fado é a alma do povo português. Naquela noite, puseram um disco antigo. A voz da fadista encheu o apartamento, triste e poderosa. Dançaram devagar, descalças no chão de madeira, corpos colados, como se o mundo lá fora não existisse. Mas o mundo existia e batia à porta. Uma nova carta chegou, audiência marcada no balcão nacional do arrendamento. Sr. Alberto queria despejo urgente. Ele acha que nos assusta, disse Ana, dobrando o papel com raiva. Mas vai ver que não. Dona Rosa tornou-se aliada preciosa. Contou histórias do tempo do Salazar, quando ser diferente significava prisão ou exílio. Eu própria escondi um amigo homossexual em casa durante anos, confessou, baixando a voz. O medo era o mesmo. Mas o amor vence sempre. Ofereceu-se para testemunhar, dizendo que nunca vira conduta imoral, apenas duas mulheres decentes que se ajudavam mutuamente. A solidariedade começou a crescer. Outros vizinhos, mais jovens, assinaram uma petição. Um casal gay do prédio ao lado trouxe vinho do Porto e histórias de vitória judicial. Inês sentiu, pela primeira vez, que não estavam sós. Na véspera da audiência, Ana e Inês subiram ao castelo de São Jorge ao pôr do sol. Lisboa estendia-se aos pés delas, telhados vermelhos, azulejos brilhando, o Tejo prateado.
Seja o que for que aconteça amanhã, disse Ana, entrelaçando os dedos nos de Inês, nós ficamos juntas. Esta cidade é nossa. Beijaram-se ali, à vista de todos, sem medo. Um turista aplaudiu, outro sorriu. Pequenas vitórias. A audiência foi tensa. O espaço pequeno do balcão cheirava papel velho e café requentado. Sr. Alberto chegou de fato completo, Bíblia debaixo do braço, acompanhado por um advogado de cara fechada. Ana e Inês sentaram-se do outro lado, de mãos dadas por baixo da mesa, o Dr. Miguel ao lado delas. O senhorio começou com veemência, estas senhoras vivem em pecado mortal. Beijam-se na varanda, à vista das crianças. Não é decente. O juiz, mulher de meia idade com ar cansado, pediu provas. Ele apresentou fotografias tiradas às escondidas, depoimentos de duas vizinhas idosas. Ana sentiu o estômago revirar-se. Mas Miguel contra-atacou com firmeza. Leu artigos da Constituição, da Lei contra a Discriminação, decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Apresentou a petição com 30 assinaturas do prédio e arredores. Dona Rosa testemunhou por videochamada, nunca vi nada de mal. São educadas, pagam a renda em dia, ajudam toda a gente. Sr. Alberto corou de raiva. Isto é casa minha. Quero vender para a minha filha casar. Mentira evidente, não havia promessa de venda. O juiz pediu pausa. Quando voltou, a decisão foi clara, não há fundamento legal para despejo. A denúncia é arquivada. Recomendo mediação. Saíram do edifício de mãos dadas, o sol de inverno aquecendo-lhes o rosto. Ana chorou de alívio, Inês riu, um riso nervoso que se transformou em gargalhada. Ganhamos, sussurrou. Mas sabiam que não era o fim. Sr. Alberto não desistiu. Começou a ignorar reparações, o elevador avariou, infiltrações no teto, aquecimento que não funcionava. Guerra de desgaste. Inês perdeu mais clientes, Ana recebeu olhares estranhos na escola. O amor delas, antes refúgio, começou a pesar. Uma noite, discutiram pela primeira vez com violência. Talvez devêssemos mudar de bairro, sugeriu Inês, exausta. Para onde ninguém nos conheça. Ana explodiu. Fugir? É isso que queres? Esconder-nos para sempre? Silêncio pesado. Dormiram em camas separadas. No dia seguinte, Ana pediu desculpa com um ramo de flores colhidas no Jardim da Estrela. Não quero fugir. Quero ficar e lutar contigo. Reconciliaram-se com beijos urgentes, corpos que se procuravam como água no deserto. A comunidade ajudou. O casal vizinho organizou uma recolha de fundos para advogado caso houvesse recurso. Dona Rosa cozinhava para elas todos os dias. Até o fadista do Tasco da Moraria dedicou uma canção para duas almas valentes que amam contra o vento. Inês começou a escrever um blog anónimo sobre o caso. As partilhas multiplicaram-se. Jornais locais contactaram-nas. De repente, o conflito privado tornou-se público. Sr. Alberto recebeu chamadas de jornalistas. A filha, envergonhada, pediu-lhe para parar. Mas o velho teimava. Não ceda a modas modernas, resmungava. A tensão subiu até ao limite. O ponto de viragem chegou numa noite chuvosa de fevereiro. Inês e Ana voltavam de um jantar solidário organizado por amigos quando encontraram a porta do apartamento arrombada. Dentro, caos, móveis virados, fotografias rasgadas, a coleção de azulejos antigos partida no chão. Na parede, pintada vermelho, pecado.
Ana caiu de joelhos, soluçando. Inês, furiosa, ligou à polícia. Os agentes chegaram depressa, mas o suspeito era óbvio. Sr. Alberto negou tudo, claro. Devem ter sido ladrões. Mas encontraram latas de spray no lixo dele. A notícia saiu nos jornais: ataque homofóbico em Alfama. A opinião pública virou-se. Manifestações pequenas à porta do prédio, cartazes com amor não é crime. Até o presidente da Câmara enviou mensagem de solidariedade. Sr. Alberto isolou-se. A filha veio falar com elas, olhos baixos. Peço desculpa. O meu pai está doente de medo. Ofereceu compensação pelos estragos. Ana, sempre generosa, aceitou conversar. Numa tarde cinzenta, sentaram-se os quatro na cozinha de Dona Rosa. O velho chegou de cabeça baixa, mãos trêmulas. Pensei que protegia a família, murmurou. Mas só destruí. Chorou, coisa que nunca fizera diante de estranhos. Ana estendeu-lhe a mão. Ninguém nasce a odiar. Aprende-se. Pode desaprender. Não foi perdão imediato. Mas foi início. Sr. Alberto retirou todas as queixas, pagou reparações, até ajudou a pintar a parede. Não percebo tudo, confessou, mas vejo que vos faço sofrer. E isso não é cristão. O apartamento foi restaurado com a ajuda de toda a vizinhança. Colaram azulejos novos, pintaram as paredes de branco luminoso. Inês recuperou clientes, Ana recebeu apoio da direção da escola. O amor delas floresceu mais forte. Aprenderam que vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda é coragem. À noite, ouviam fados juntas, mas agora com esperança na voz. Primavera chegou a Lisboa com cheiro de jasmim e luz longa. Inês e Ana decidiram celebrar a vitória com uma festa no apartamento. Convidaram toda a gente, vizinhos, amigos da Ilga, Dona Rosa, até Sr. Alberto, que apareceu com uma garrafa de ginginha caseira. A música tocava alta, não fado triste, mas mornas alegres misturadas com pop português. Riam, dançavam, brindavam à resiliência. Ana subiu uma cadeira e fez um discurso curto, obrigada por nos mostrarem que o amor vence sempre o medo. Aplausos. Inês puxou-a para um beijo longo, sem vergonha, sob olhares enternecidos. Sr. Alberto aproximou-se depois, voz rouca: meninas. Posso dizer uma coisa? Pigarreou. Errei feio. Mas aprendi convosco que Deus fez o amor de muitas formas. Abraçou-as desajeitadamente. Dona Rosa chorou de emoção. No verão, ajudaram a organizar o Arraial Pride. Marcharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris ao vento. Inês carregava um cartaz: o amor não tem despejo. Ana sorria, radiante. O relacionamento aprofundou-se. Falaram em adotar uma criança, em viajar ao Douro, em envelhecer juntas naquela casa que quase perderam. Tu és o meu porto seguro, dizia Inês. E tu a minha aventura, respondia Ana. Sr. Alberto tornou-se avô postiço. Visitava-as aos domingos, trazia doces, contava histórias antigas de Lisboa. No meu tempo, escondíamos tudo. Vocês têm coragem que eu nunca tive. Anos depois, o apartamento de Alfama continuava o mesmo, azulejos restaurados, vista para o Tejo, cheiro de mar e saudade boa. Inês e Ana casaram-se numa cerimónia simples no Jardim da Estrela, rodeadas de amigos e família escolhida. Sr. Alberto levou-as ao altar, de braço dado com Dona Rosa.
Adotaram uma menina, Maria, de olhos cor de mel como Ana. Cresceu ouvindo fado, aprendendo que amor é amor, independentemente da forma. O prédio tornou-se refúgio para outros casais que enfrentavam preconceito. A história delas inspirou artigos, documentários, até um pequeno livro que Inês escreveu. Numa noite de verão, sentadas na varanda com Maria a dormir lá dentro, Ana encostou a cabeça no ombro de Inês. Lembras-te quando quase perdemos tudo? Inês sorriu. Lembro-me que ganhamos tudo. O Tejo brilhava ao luar, tranquilo. Lisboa respirava em redor, cidade antiga que aprendeu, devagar, a acolher todos os amores. A saudade já não era dor, era memória doce de quem lutou e venceu. Porque no fim, o amor tenaz, humano, português, sempre encontra caminho.